não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Pé na porta é o seguinte: o pesquisador bate na porta do sujeito e diz: olha, eu sou da prefeitura, nós queremos aqui grudar um cartaz de trânsito aqui na sua parede, um cartaz de 2 metros de altura. O sujeito olha o cartaz e fala: não, pelo amor de Deus, você vai tampar a minha porta, vai ficar horrível a minha casa. Ah, então nós temos esse aqui pequenininho, de 30 centímetros, pode pregar? 90% dos casos todo mundo concordava. Então você pede uma coisa mais difícil, que ninguém vai dar, e daí você pede outra mais fácil, todo mundo cede imediatamente. Isso é muito usado nas escolas. Você sugere algo, os alunos dizem não, você respeita a opinião deles. E você faz uma sugestão um pouco menos chocante e todo mundo aceita. Essas técnicas são usadas o tempo todo. O sujeito que chama isso de doutrinação, ele não está entendendo nada, ele está achando que o sujeito está fazendo propaganda comunista. Não há propaganda comunista. Há apenas o uso intenso desse tipo de truques, onde, em vez da doutrinação, a doutrinação é uma coisa que passa pela cabeça, passa pelas opiniões, pelas ideias. Se você faz uma doutrinação, você está praticamente pedindo um debate, pedindo uma discussão, mas se você sugere experimentos, isso não passa pela esfera das opiniões. Você muda a conduta diretamente, sem passar pela máquina opinante que tem na cabeça de cada um. Isso significa o domínio total da mente do aluno. Mas pessoas muito bem interessadas, intencionadas, que lançaram a campanha Escola Sem Partido, falavam contra a doutrinação. E daí o que a esquerda fez? A esquerda disse: estão querendo nos censurar, estão querendo nos impedir. Então, veja, a facção que dominava tudo e que baniu completamente a opinião adversária do espaço dominado, começou a fingir que ela estava sendo censurada, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo oprimida. E você veja, isso significa que o pessoal da direita, conservador, liberal, não entendeu o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é uma coisa, estavam combatendo outra que não existia. Isso acontece praticamente no mundo inteiro. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu sempre ando aqui com o meu cachimbo, não só porque eu fumo e gosto de fumar, mas porque é um símbolo. O economista Walter Williams, vocês devem conhecer, o Walter Williams é um brilhante economista negro, americano. Ele foi o único que fez uma análise correta disso aí. Ele disse: o movimento antitabagista foi o primeiro teste em nível de amplitude universal para avaliar a possibilidade de manipular a massa e dominá-la. Então o que eles fizeram? Lançaram aí algumas pesquisas científicas que diziam: o fumo causa isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E muito bem, qual é o princípio número 1 da terapêutica? É o princípio de que, removida a causa, cessa o efeito. Hoje, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para 1/3, mas as doenças pulmonares e cardíacas não diminuíram nem um único caso. Não interessa. Agora o antitabagismo já venceu. Todo lugar que você vai tem o cartaz: ambiente smoke free. Primeira vez que eu vi isso vai fazer o quê? 15 anos atrás. Acho que eu fui no Hudson Institute, uma dessas organizações conservadoras americanas. Eu fui lá fazer uma conferência. Quando eu cheguei, vi o cartazinho, olhei aquilo e falei: você já perdeu na briga. Porque quando você permite que a autoridade governante policie os seus hábitos policiais, pessoais, você já perdeu tudo. Depois você quer preservar algumas liberdades políticas, não interessa se você não tem a liberdade pessoal, a liberdade concreta de fazer o que você gosta, você já entregou tudo, meu Deus, você já está derrotado. E curiosamente o único analista social que percebeu isso foi o Walter Williams. Esse artigo eu guardei, é brilhantíssimo. Se vocês quiserem, depois eu mando cópia para vocês. Então é assim que se faz. E o que é que o tabagismo tem a ver com política? Nada, aparentemente nada, é a coisa mais inocente do mundo.
E uma grande parte da opinião pública conservadora, especialmente das religiões católica e protestante, aplaudiram, falaram, não, fumar é mesmo obsceno, nós temos que proibir, etc, etc, sem perceber o dano que eles estavam fazendo à liberdade pública com isto. Quer dizer, impuseram a sua opinião, tornando-a legalmente obrigatória para todos. Na democracia não se faz isso, isso não é democracia de jeito nenhum. Mas assim como, né, o tabagismo, muitas outras coisas. Hoje começa a ser proibido ser homem, ser um macho. Ser um macho é obsceno. Já repararam nisso? Todos nós temos que nos efeminar para não ofender as pessoas do lado. Você é muito macho, o outro que não é tanto se sente ofendido, coitadinho. Não é isso? E assim por diante. Não é isso? Você ser mãe. Não é isso? Então hoje em dia você pode ver um homem vestido de mulher, não é isso? Seminu, fazendo sexo na rua com outro, você pode, mas se uma mulher dá de mamar ao seu bebê na rua, ela pode ser presa. Porque ser mãe é obsceno. Vocês perceberam? Começou com esta coisa, vamos proibir isto. Ah, cheira mal, eu não gosto. Vamos proibir. Se você permite que o governo vá proibindo essas coisas, nunca mais para. E nada disso foi feito com discussões políticas, não houve doutrinação alguma. Leiam o livro do Pascal Bernardin, que chama Maquiavel Pedagogo. Publicado em francês, existe uma tradução brasileira, talvez exista uma tradução espanhola também, não sei. Uma tradução americana, acho que existe também. Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Então, isso significa que esta mentalidade da dialética negativa, que conquista as almas não pela promessa de um bem futuro, mas pela promessa de uma condição sobre-humana imediata. Você está livre de todas as obrigações. Você não pode ser examinado, você não pode ser cobrado, você não pode ser analisado. Você é o olho que tudo vê e nunca é visto. Toda esta juventude está com esta mentalidade. Viraram demônios, meu Deus do céu. Então a discussão não é mais política, ela passou para um outro nível. Não é isso? E por isso é que você vê fenômenos como esse da Argentina. Quer dizer, um governo totalmente fracassado é reeleito, obtém sucesso. Por quê? Porque é isso que ele vai dar para as pessoas. Ele vai transformá-las em seres sobre-humanos. Vai liberar de todas as obrigações humanas e entregar para eles um instrumento de ação com os quais eles podem oprimir, assustar, maltratar e matar a quem eles quiserem. Isso é muito mais sedutor do que a antiga utopia socialista. A utopia socialista era para o futuro, né? A presente geração vai se sacrificar, nós vamos morrer, né? Mas um dia teremos o paraíso socialista. Agora, esta promoção do sujeito a uma escala sobre-humana é imediata. Não é uma utopia. Você começa a viver isso no primeiro momento. Quer dizer, você pega um homem assim, uma fisionomia, sei lá, parecendo Schwarzenegger, né? Ele veste uma calcinha, um sutiã, e ele diz que você é obrigado a vê-lo como mulher. Você diz, mas eu não aguento, eu não consigo. Tento ver uma mulher, mas eu não vejo, eu vejo um homem. Ah, você é um criminoso, você vai para a cadeia. É isso que eles estão fazendo, gente, e nós estamos aceitando essa brincadeira. Porque não percebemos a profundidade, vamos dizer, do impulso diabólico desses homens da Escola de Frankfurt. De como é possível o sujeito sai da Alemanha nazista onde iriam matá-lo. Ele vem para um país onde é o contrário, ele tem liberdade, tem bom emprego, todo mundo trata bem, e ele diz que é a mesma coisa. Quer dizer, é uma ingratidão absolutamente demoníaca. Você não percebe a diferença da Alemanha nazista, dos Estados Unidos e a democracia americana, o que há? E ele diz isso, não é num artiguinho de jornal, ele escreveu um livro desse tamanho, chamado Personalidade Autoritária, está lá, segundo ele, está demonstrado que a sociedade americana é igualzinha à sociedade nazista. Então por que você saiu de lá e veio para cá? Por que você não ficou lá mesmo? Ou seja, isto é o que eu chamei de paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é um deslocamento total entre o eixo da construção teórica do filósofo e o eixo da sua experiência real. Ou seja, o que ele está descrevendo, o que ele está dizendo, desmente flagrantemente a experiência real dele. E isso é uma coisa que existe, vamos dizer, é um mal permanente do pensamento ocidental nos últimos 4 ou 5 séculos. Eu dou um exemplo, por exemplo,
Karl Marx, o próprio Karl Marx é um exemplo disso, onde ele diz que todas as classes sociais têm uma visão deformada da história. Por quê? Elas têm interesses em jogo e a sua visão das coisas é deformada pelo seu interesse oculto, exceto o proletariado. O proletariado não tem interesses especiais, os interesses deles coincidem com os da humanidade inteira, então o proletariado é a única classe que pode ter uma visão objetiva da realidade histórica. E em seguida, ele, Karl Marx, que não só não era um proletário, mas nunca tinha visto um proletário, escreve a visão objetiva das coisas segundo a visão proletária. Eu digo, mas espera aí, mas a sua existência é o desmentido da sua teoria. A sua existência demonstra, quer dizer, se a visão proletária é a verdade, é a realidade, a sua existência demonstra que um burguês pode ver a realidade tão bem quanto um proletário. E você acaba dizendo que ele não pode. Ou seja, a mesma coisa que escrever, eu, Karl Marx, não consigo escrever este livro. Mas você escreveu. Então, isso não é hipocrisia. Isso não é nem falsidade, isso é um outro fenômeno que eu chamei de paralaxe cognitiva. Se fosse hipocrisia, ele estaria consciente do que ele está fazendo. Mas ele escreve isso com total inocência. Ele não percebe que sua vida é um desmentido da sua obra, que a sua experiência real diz o contrário do que ele está dizendo em palavras. E hoje é claro que este pessoal da escola de Frankfurt, todos eles padecem de paralaxe cognitiva. Porque a premissa número 1 da dialética negativa é o seguinte: eu, o autor da dialética negativa, jamais serei submetido a ela. Eu, o autor, né, da análise pejorativa, jamais serei objeto de análise pejorativa. Porque se for, você está liquidado na mesma hora. Se você pegar, por exemplo, né, Max Horkheimer era o presidente, foi o presidente da escola de Frankfurt durante muito tempo. Ele era um homem milionário e os empregados da escola ele pagavam um salário de fome. Ou seja, ele era um capitalista mais explorador que qualquer capitalista. E ele não via nenhum problema nisso aí. Ele não fez isso de maldade, nem de hipocrisia. Ele fez porque era natural nele fazer assim. Era natural a ideia de que ele jamais seria objeto de dialética negativa. Do mesmo modo, Theodor Adorno e outros tantos. A influência que essa escola teve na América e, sobretudo, no Brasil, é imensurável. E ela é imensurável por quê? Porque ela tem um atrativo hipnótico muito maior do que o capitalismo ou o fascismo. Veja, Karl Marx, Lênin, Mussolini, Hitler jamais conseguiram angariar tantos adeptos tão facilmente. Veja, se você pega os livros de Max Horkheimer, Theodor, são livros dificílimos de ler. De como é que isso ganha tantos adeptos? Porque você não precisa ler, meu filho. É só você aceitar uma proposta deles, você já está transfigurado no analista e condenador da humanidade. E você está livre de todas as exigências. Ninguém pode cobrar nada de você. Então você tem milhões de idiotas que viraram julgadores da humanidade. Eles estão sentados como é que se diz, numa mesa de juiz, colocam a humanidade ali no banco dos réus e condenam e pronto, acabou. E ninguém se lembra de fazer o mesmo com eles. Por quê? Porque a tradição de análise, tradição de discussão dos liberais e conservadores vem do mundo anglo-saxônico e eles entendem tudo como se fosse uma disputa entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista britânico. Os dois sentados no parlamento, cada um do seu lado, discutindo educadamente, de vez em quando um fazendo umas piadinhas sobre o outro, e tudo não passa disso. Ora, a política da escola de Frankfurt não é apenas de destruição do capitalismo, é a destruição de tudo exceto eles. É a proposta mais cruel, mais sádica que alguém já fez. E até hoje ninguém percebeu isso. Por quê? Porque os homens da escola de Frankfurt jamais pertenceram ao Partido Comunista Soviético. Então todo mundo diz, não, eles são comunistas, mas eles são mais moderados do que Stalin. Fala, não, Stalin comparado com eles era um doce de coco, era um anjinho. Stalin nunca disse que era para destruir tudo que existia de bom. Eles disseram. Por trás de todo bem existe o mal. Para dar um exemplo de coisa ruim que eles desejavam destruir,
Michel Foucault, que foi um discípulo deles e até radicalizou a proposta deles, ele era contra as pessoas terem pais. Ele achava que a pior coisa do mundo é a existência de pais. Por que para nascer nós precisamos de um pai? Que coisa mais injusta. Nós precisamos acabar com isso. Você vê que esse sujeito era contra o capitalismo? Não. Ele era contra o capitalismo, contra o socialismo, contra a natureza, contra a história, contra tudo. Só não era contra ele mesmo. Pierre Magnard, que sim, é um grande filósofo, foi colega dele, amigo dele, né? Disse, ele sempre foi louco. Né? E, no entanto, as pessoas leem. Claro, o Michel Foucault não é nenhuma besta, de vez em quando ele tem umas intuições brilhantes sobre isso, sobre aquilo. Mas essa é uma característica a diferença fundamental entre a filosofia antiga e medieval e a filosofia moderna é o seguinte: em geral, os filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, eles têm razão no conjunto e eles erram num monte de detalhes. Né? O de hoje é o contrário, eles erram no conjunto, mas acertam em um monte de detalhes. Se você lê as obras de Karl Marx faz análises brilhantes sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Quando você vai ver o conjunto, não faz sentido nenhum. E o Michel Foucault, a mesma coisa. Michel Foucault faz análise, por exemplo, faz análise do quadro do Velázquez, das meninas, né? A análise é brilhante, claro, mas o conjunto da filosofia do Michel Foucault não faz o menor sentido. E ela é baseada no quê? Na maldade. Este é o ponto. Nós não podemos aceitar essas pessoas como interlocutores genuínos. Dizer, não, eu sou apenas contra as suas ideias, mas vou preservar a sua pessoa. Fala, não, meu filho, as suas ideias até que são boazinhas, o que não presta é a sua pessoa. Isto, eu disse muitas vezes, no debate com João Pedro Stedler, né, que era o chefe do movimento do Sem Terra, tive um debate com ele na Bienal do Livro, em Porto Alegre, não lembro o ano, talvez minha esposa lembre. 2000 e pouco, E a plateia inteirinha era de membros do MST. E eu falei para eles, olha, eu não sou totalmente contra a sua proposta, a reforma agrária, eu não sou contra essa porcaria do seu líder, esse homem não presta. Eles ficaram assustadíssimos, né? E daí começaram a vaiar para não poder falar. Peguei o microfone e disse, cala a boca! Todo mundo ficou quietinho. Porque eu conheço a fraqueza dessa gente. Eles são maus para esconder a sua profunda fraqueza. A crueldade deles expressa o medo que eles têm de existir e de assumir a responsabilidade da existência adulta. Eles não querem isso. Eles nunca chegam à maturidade e não querem. Eles querem continuar brincando de que eles são os julgadores da humanidade. Todo o Foro São Paulo é baseado nisso, e por isso ele faz sucesso. E por isso, quantas derrotas ele sofra politicamente, ele vai se refazer. Então, o professor Sanchez tem toda a razão. Nós não podemos ser os antagonistas do Foro de São Paulo. Nós temos que destruir o Foro de São Paulo. Destruir para que isso nunca mais se levante, para que ninguém... Veja, hoje em dia o nazismo não é proibido. O comunismo também tem que ser. O Foro de São Paulo também tem que ser. Isso não é política, isso é crime. Os sujeitos chegam, nós temos que matar todos os judeus. Isso é política? Não, isso não é política, isso é crime. Nós não podemos... vamos discutir aqui, educadamente. Devemos matar os judeuzinhos, sim ou não? Você acha que tem sentido uma discussão dessa? Não tem nada. Cala a boca, burro, põe na cadeia, tampa sua boca com uma rolha. Isso se não condenar à morte logo. Nós não podemos aceitar mais a existência dessas coisas. Não podemos aceitar, vamos dizer, a ideologia criminosa como se fosse uma proposta política. Isso não é uma proposta política. Isso é psicopatia. Isso é crime. Então... E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.